as pequenas coisas do relacionamento, mas os pequenos detalhes de um relacionamento, eles interferem diretamente em grandes resultados em um ambiente como esse daqui, como em um culto. É muito nítido quando você vê quando alguém está ministrando debaixo de alma, debaixo de emoção, debaixo de sensacionalismo. É muito diferente de quem está debaixo do poder de fato de Deus, sem interferência humana, sem querer manipular coisas. É simplesmente o puro poder de Deus. Você vê algumas coisas, você pega assim, cara, um tanto de gente caiu, um tanto de gente chorando, mas parece que Deus não está aqui. O que está acontecendo? Agora, quando a realidade de Jesus chega, como que a realidade de Jesus chega? Ela chega quando alguém que conhece Ele chega. A realidade dele chega junto. Pastor Benny, ele dizia que Catherine Kuhlman, quando ela pisava no púlpito, a presença de Deus enchia toda a casa. Ela chegou num nível de relacionamento que a pessoa física dela, a presença física dela, era a mesma coisa da presença física do próprio Deus. Então, quando ela saía, parecia que alguma coisa mudou. Isso sem fazer força, sem colocar fundo lá no alto, sem mandar a banda gritar, sem nada disso. O poder de Deus, quando ele é o poder de Deus, você não precisa manipular as emoções das pessoas. Você não precisa de induzir nada. Você não precisa de supor nada para que a pessoa já tenha uma predisposição psicológica para receber aquilo. Você chega diante de um lugar que as pessoas estão totalmente duras. E quando você gesticula ou fala, literalmente, a atmosfera dos céus derrete o coração de todo mundo. Isso é relacionamento. O relacionamento, ele produz isso aqui. Precioso Espírito Santo, eu te dou todo louvor, toda honra. Eu quero ver, antes da gente começar propriamente o que nós vamos falar aqui, vamos falar sobre muita coisa boa aqui. Ai, obrigado, Jesus. Vocês perceberam que na primeira aula a gente teve um período de um peso para que depois na segunda aula viesse o conhecimento com mais alívio? Vocês viram isso daqui? Sim. Isso é um princípio espiritual que eu ia comentar isso com vocês na aula passada, mas a gente vai comentar hoje. Tá bom? Eu queria que vocês abrissem aí o texto em Mateus 9, versículo 17. Hoje a gente já pode falar aqui, né, que tem pessoas do Brasil todo nos ouvindo, nos vendo e sendo abençoados aqui dentro dessa sala, em nome de Jesus. Quem que pode ler aí? Mateus 9, 17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Então você vê aqui nesse texto a preocupação de Jesus é duas: o odre e o vinho. Nós costumamos ler esse tipo de texto sem a informação cultural daquele tempo. O que acontecia? O povo de Israel, naquele período ali, a colheita de uva era por volta de uma vez só no ano. Então, você teria uma colheita onde você iria usufruir do vinho, e o processo do vinho, o vinho é uma das, ou a bebida fermentada mais antiga do mundo. Eu lembro que fazendo um curso de sommelier, o rapaz estava falando sobre o vinho, eu fiquei encantado. Só que quando Jesus fala isso daqui, é o seguinte: nós temos aqui, olha,
o odre. O odre não é de barro, o odre ele é de couro. Viu, irmãos? O vinho, ele é colocado aqui, ó. O vinho novo, certo? O vinho novo ainda não foi fermentado. Então esse odre, ele é tampado. E esse vinho vai ser fermentado. Só que esse odre aqui, ele é novo. Ele é um couro novo que ainda tem elasticidade. Então vai acontecer um processo de gasificação aqui. A fermentação vai preencher todo o espaço ainda vazio. E isso aqui vai fazer o quê? Esse odre que era assim, ele vai expandir. Quando ele expande, tem mais espaço. O que acontece se eu colocar um vinho aqui nesse odre que já está velho? Ou seja, aquele que já foi expandido. Ele rompe. Ele estoura. Ele não suporta mais um processo desse aqui. Ele não suporta. Então, esse processo aqui, dele se expandir, essa pressão interna, a Bíblia dá um nome disso aqui. A pressão, existem dois tipos de pressão, a externa e a interna. Quando é interna, ou seja, você está aqui, algo está forçando você. Internamente, a Bíblia chama de opressão. O que é a opressão? É a ferramenta que Deus usa para que você tenha espaço para receber mais. Então, em determinados dias, você vai se sentir assim. Parece que você está sendo rompido de dentro para fora. Esse processo aqui é Deus querendo te esticar para que Ele possa colocar uma nova porção na sua vida. Então chega um ponto que a unção na sua vida, Deus não tem mais espaço. Então ele precisa desse processo aqui para abrir você, para receber novas porções. Isso eu falo de unção, de conhecimento, de tudo. Por que é difícil uma palavra dessa daqui, que a gente trata aqui, por um cristão tradicional que já está na igreja cheio daquelas tradições há 30, 40 anos, que ele já rompeu tudo já que ele tinha. Então Jesus não pode colocar um conhecimento novo em uma pessoa que não tem elasticidade. O conhecimento vai exigir de você elasticidade. Que você abra espaço para novas verdades. Que você abra espaço para ser rompido internamente pelo próprio Pai. Então por isso que no primeiro dia a gente sentiu isso daqui. E na segunda aula desceu com mais facilidade. E dependendo quando o nível de conhecimento subir, se nós não estivermos preparados, nós vamos ter que passar por esse processo aqui de novo. De novo. Então isso daqui é quando você está subindo de nível. Então, quando você está subindo de nível, isso daqui acontece. então Você é incomodado. Literalmente. Literalmente. Então segunda-feira, eu estava daquele jeito, assim, eu estava sentindo isso aí. Aquilo. Eu estava na sua casa. E aqui é que tá. As pessoas são românticas demais. A pessoa, irmão, isso daqui é como se fosse um balão. Só que a pessoa não está acostumada com altos níveis
E ela pensa assim, nossa, vai ser a melhor experiência da minha vida, vai. Pode ser depois, se torna prazeroso depois. Mas no processo de Deus te abrir isso daqui dói. E às vezes para Deus fazer isso daqui, Ele usa vários métodos. Igual um pai. Para ele fazer isso daqui, Ele te ama tanto que Ele usa vários métodos para que isso daqui possa acontecer. As tribulações, por exemplo. Ele usa vários métodos. Aí é que tá. Nós temos que fazer essa diferença. Por quê? No Getsemane, Jesus foi o quê? Foi oprimido, certo? Porque ali ele estava em uma briga interna com ele mesmo. Depois do Getsemane, ele foi pressionado. Ou seja, pessoas de fora quiseram cutucar ele. Isso daqui é pressão. Viu isso daqui? Ou seja, você não consegue lidar com a pressão que é externa sem antes lidar com a opressão que é interna. Meu Deus. Então a opressão é o treinamento de Deus para que quando o diabo quiser te atacar externamente, você já esteja blindado. Por isso que você vai perceber que, presta bastante atenção, isso aqui é muito forte. No Getsemane, ninguém açoitou Jesus. No Getsemane, ninguém cuspiu nele, ou seja, externo. No Getsemane, ninguém cravou cravo nas mãos dele, mas foi no Getsemane, sem dor externa nenhuma, que ele falou, pai, o negócio está difícil. Se possível, passa de mim esse cálice. Porque a nossa luta verdadeira não é quando a tribulação vem de fora. A nossa luta verdadeira é quando aparentemente está tudo bem, mas nós por dentro não estamos bem. Porém, é o seguinte, quando você vence isso daqui você fica fichinho. Então, Jesus, quando ele passa pela fase da opressão, o que a Bíblia diz? Ele foi oprimido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, ou seja, ele foi oprimido no Getsemane. Agora, o processo de Deus moer ele foi aqui, fora. Então, por isso que quando Judas chega, ele já tinha passado de fase já. Então, Judas chega e fala assim, amigo, com um beijo você trai o filho do homem. Ele já tinha passado aqui. Aí é que tá. Nós somos tendenciosos a não passar pelo processo interno e já querer ir de vez aqui. E quando você pula a fase, aqui você põe a culpa em todo mundo. Aqui as pessoas literalmente tiram você do sério, as situações tiram você do sério, então você não consegue administrar aquilo dali. Porque literalmente você não passou por isso daqui. Nesse processo aqui, do nível que Jesus passou, pessoas morrem, pessoas ficam loucas. Quando Elias passou por isso daqui, ele foi para caverna. Ele falou, Deus. Aí, alguém que não compreende o mundo espiritual vai falar assim, cara, esse cara aí fez cair fogo do céu, agora um cara tá falando um trem desse. Você tem que entender é que a porção sua é isso daqui. A porção dele era isso daqui. Ou seja, o rompimento na vida dele tinha que ser muito maior. Quanto maior o nível de unção que você quiser, maior vai ter que ser isso daqui. Viu isso daqui? Porque que não é tão fácil assim, que não é só alguém colocar as mãos em cima de você e falar assim, está transferida a unção, não é assim. Você está falando isso aí, ontem eu vi uma palavra da pastora da igreja que eu fui ontem, ela falou exatamente de Elias, que Elias quando foi na caverna, ele estava deprimido, depressão.
Mas isso foi o que ela aprendeu, o que ela mesma falou, citou lá à frente, eu aprendi assim, eu tomei esse conhecimento de que Elias, na hora que quando ele foi para a caverna, ele estava deprimido, ele teve depressão. Quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que ela falou. Sim, no bom sentido, né? Por quê? O conhecimento, às vezes, também, que você falou. Nós não temos condição de administrar nada externo sem administrar as coisas internas antes. Aqui, olha, você vai perceber que Jesus, a pressão foi tão grande aqui, que os vasos sanguíneos capilares dele dilataram de tanta pressão sanguínea. Então ele começa a suar gotas de sangue aqui. Literalmente aqui. Nós vamos falar disso daqui no finalzinho. Agora nós vamos falar sobre uma outra coisa. Eu estava querendo só explicar vocês isso daqui, ó. Esse processo aqui, ele é contínuo. Contínuo, isso daqui é um ciclo, viu? Então a gente está vivendo isso. Está vivendo isso daqui. Até o exato momento, ainda cabe bastante coisa. Isso pode ser durante meses ou semanas, mas literalmente vai chegar um ponto que Deus vai precisar abrir vocês novamente. Isso pode ser durante a aula, pode ser durante o dia. Deus tem os seus meios. Agora, o que é importante é você, quando você estiver passando por isso aqui, você ter um mapa na sua mente de aonde você está. Porque sabendo isso, você vai saber lidar com isso com mais facilidade. Você vai saber administrar isso com maior facilidade. Esse dia aqui é o dia que você acorda mal. O dia tá lindo, os passarinhos tá tudo cantando. Porém, para você o dia não tá bom. Para você o dia não tá bom. Então você tem que falar assim, hoje eu tô nesse processo aqui. Quer dizer que Deus quer me dar algo novo. Só que a pessoa que não tem elasticidade, ela extravasa. E ela extravasando, o que acontece? Jesus diz, estraga-se o odre e derrama-se o... Ou seja, você prejudica a sua vida e você desperdiça conhecimento, unção e muita coisa. Além de prejudicar a você mesmo. Por isso que eu não posso pegar qualquer pessoa e pôr aqui. Não posso. A pessoa é uma bexiga murchinha que já está dura. Você não vai romper. Ou seja, ela só vai oferecer resistência, não tem flexibilidade. Não tem. Não tem flexibilidade. Viu isso daqui? Hoje nós vamos falar sobre a capa de Elias. Famigerado Talit. Deus vai falar muita coisa forte aqui. Tá bom? Estão prontos? Em nome de Jesus? O papai ele é bom demais, irmãos. E nós vamos chegar hoje aqui num ponto aqui. No final nós vamos chegar num ponto bom. Um ponto aplicável no nosso dia a dia. Tá bom, irmãos? Amém. Abre as suas Bíblias aí em 1 Reis. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Respira aí. É isso. Respira aí, pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Estão bem? Qual parte? Aleluia! Vamos bem, sim, graças a Deus. Dá umas mexidas aí no pescoço, faz uma coisa, não fica duro aí não. Segunda Reis 19. É a segunda? Desculpa, 1 Reis 19. Tá bom? Ok. 1
1 Reis 19, nós vamos começar a narrar a história desse homem. Lembrando que Elias não é só um homem, Elias é o simbolismo de uma unção. Viu? Quando a Bíblia fala de homens desse porte aqui, a Bíblia não está falando somente de um homem, está falando de um ministério que prossegue. Tá bom, irmãos? Primeiramente aqui, ó, nós temos que rever algumas coisas sobre a vida desse homem. A palavra Elias em hebraico é Eliarro, quer dizer, só o Senhor é Deus. Elias, ele nasceu em uma cidade chamada Tisbe, ou Tisbe, em um tempo de apostasia, de idolatria, onde Baal estava governando tudo. E quando um Deus começa a governar, presta bastante atenção, os primeiros afligidos são as crianças. Quando um falso Deus se levanta, os primeiros atingidos são as crianças. Porque os pais vão agora colocar honras ao Deus Baal no nome dos filhos. E nós já aprendemos que nome é... Nome é o quê? Identidade. Nome é identidade. Ou seja, sendo identidade, nome gera características. Por exemplo, a Bíblia chama um homem de Abraão, de pai de multidões, porque o nome faz menção às características dele, pai de grandes multidões. O nome Jacó, Iacov, aquele que agarra. O primeiro sinal na vida dele foi o quê? Foi que ele agarrou a perna do seu irmão Esaú, que é Isaú. E quando ele estava no val de Jaboque, ele também agarrou a perna do anjo. Então, o nome faz menção às suas características. Quando os pais aqui vão colocar Baal no nome dos filhos, eles estão colocando características de um falso Deus no propósito de vida dos filhos deles. Então, um nome revela muito de quem você é. Por exemplo, Pedro. A Bíblia chama de Petros. Petros é Pedro, e Pedro era um cara duro. Por exemplo, a Bíblia chama João, o discípulo amoroso. E João em hebraico é Yohanan, quer dizer graça. Ou seja, ele é uma pessoa cheia de graciosa. Você viu isso daqui? Moisés, quer dizer, aquele que foi salvo das águas. E os maiores sinais na vida de Moisés estavam envolvendo diretamente águas. Você viu isso daqui? Jesus, quer dizer que Deus salva. E o maior propósito na vida de Jesus foi o quê? Salvar. Então, quando a Bíblia fala Eliarro ou Eliarro, só o Senhor é Deus, é porque o maior propósito dessa unção é desbancar todos os falsos deuses e mostrar que só tem um. É essa unção que está faltando, irmãos, nos nossos dias. Por quê? No nosso meio tem muito Baal. Mas como que tem? Simples que tem. Porque Baal quer dizer Senhor. Eu vou te mostrar um negócio aqui que você vai ficar doido. É, Jesus. Ó. Oh, meu Deus. Baal quer dizer Senhor, dono e marido. Baal. Então é muito possível alguém dizer assim, olha só, presta bastante atenção. O Senhor é bom, mas ela não está falando de Deus. Ela está falando de Baal. No mundo espiritual, ela está chamando Baal. Por quê? Porque se você chama ele de Senhor e não faz aquilo que ele manda, ele não é o seu Senhor. Então ele é um falso Deus, Baal. Jesus, ele falou assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Eita Deus. Eu estou te falando que a idolatria está no meio do povo de Deus. Quando as pessoas chamam Deus de Senhor, o Senhor é bom. Aí você fala assim, mas que Senhor? Meu Deus, mas que Deus é esse? Você viu isso aqui? Isso é pra quebrar.
Deus é o dono nosso. A tua noiva, aqui ó, viu isso aqui? A tua noiva não é Deus. A Bíblia diz assim, que esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, quem é Elias? Alguém que veio, que nasceu com um único propósito, de desbaratar isso daqui. A unção de Elias, a capa que estava sobre ele não era para ressuscitar morto, não era para curar pessoas, daqui já é uma outra coisa. Elias veio para desbaratar isso daqui. A idolatria, a bruxaria, tudo que não for de Deus, essa unção chega e limpa tudo, ela varre tudo. E ela não varre com vassoura, essas vassouras aqui de casa não. Ela varre com fogo. Viu? Essa unção que ela veio foi para trazer juízo. E essa unção aqui está precisando se manifestar nos nossos dias. Nossa Deus, Senhor Jesus. Viu? Meu Deus. Esse homem aqui tem uma capa. A capa dele é o símbolo máximo do ministério dele. Agora que tá, aonde que essa capa surgiu? A capa é um mandamento da Torá. A capa é um mandamento da lei de Moisés. Obrigado, Jesus. No livro de Números e no livro de Deuteronômio, a Bíblia manda o judeu fazer uma capa para ele. E para ele colocar franjas nas 4 pontas dessa capa. Essa capa a Bíblia chama de talit. E nós vamos ver sobre isso aqui hoje, porque isso aqui está cercado de mistérios. Eu vou dar para vocês o versículo que fala sobre isso, é Números 15, 38 e Deuteronômio 22, 12. Deixa eu anotar qual que é. Números 15, 38. Primeira vez? Não, aí você pode colocar Números 15, 38 Números 15, 38. e Deuteronômio 22, 12. Qual que é para abrir primeiro? Números? Não, acho que não vai precisar, é só mais para vocês terem Tá, referência. Isso. O nome qual que é? 22, 12. 22, 12. Por quê? Preste bastante atenção. Pessoal, nós temos algumas dispensações bíblicas: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. A inocência dura até o número 14. Depois do número 14 já entra o estado da consciência. Viu isso daqui? Depois do número 14 já entra o estado da consciência. Então, com 14 anos, a criança judia passava por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, filho do mandamento. Bar Mitzvah, filho do mandamento. Ele passava por essa cerimônia e o pai dele, diante do sacerdote, falava: pai, graças eu te dou. Pai não, porque eles até naquele tempo eles não falavam pai. Eles falavam assim: bendito és tu, eterno nosso Deus, rei de todo o universo, que tirou de mim a responsabilidade desse filho. Ou seja, agora ele já pode tomar as decisões conscientes. Então um pai tinha do 0 aos 14
para implantar dentro daquele menino toda a cultura e princípios de Deus. Então é nessa fase aqui que a Bíblia diz assim, olha, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Porque quando ela crescer, ou seja, quando ela passar por isso aqui, ela não se desviará dele. Então esse tempo aqui é um tempo de treinamento, certo? Esse tempo aqui é um tempo de treinamento. Literalmente de treinamento. São 2 ciclos de 7 aqui. Porque são 2 alianças que tem que ser feitas aqui. Presta bastante atenção. 2 ciclos de 7, por quê? 7 fala de ciclo. Quando chega no número 8, volta para o 7 de novo. 7 é um ciclo. Ciclo é aliança. Ou seja, são duas alianças que tem que ser feitas até aqui. A primeira é da criança com Deus. E a segunda é de Deus com a criança. Essas 2 alianças aqui, a Bíblia chama de Velho e Novo Testamento. A primeira, os homens tinham que sacrificar para Deus. Os homens tinham que fazer uma aliança com Deus. Agora aqui é Deus que vai sacrificar para os homens. É Deus que vai fazer uma aliança com os homens. Porque todo casamento é uma aliança, mas na verdade são 2. Uma fica no dedo da mulher, outra fica no dedo do homem. Então foi isso que Deus fez. Então com 14 anos, essa criança tem que estar alinhada com Deus aqui. Então, presta bastante atenção, o que isso tem a ver com o talit? Porque tem 2 tipos de talit. Tem o talit katan. A palavra katan em hebraico quer dizer pequeno. Põe isso daí. E tem o talit gadol. Como é que escreve talit? É igual eu falo mesmo? Isso aqui, ó. Com T mudo. Ah, tá. Tá bom? Não é talit, não, é talit. Esse aqui é o talit pequeno, esse aqui é o talit grande. Só que aí é que está uma questão muito forte. Muito forte. Por quê? Meu Deus do céu, vocês vão ficar doidos com isso daqui. A criança só poderia usar o talit katan. Eu estou falando que o mesmo talit tem 2 tamanhos. Ouça isso daqui. Eu estou falando que esse talit aqui é a capa de unção sobre a sua vida. E ela tem 2 tamanhos. Só que para usar esse tamanho grande aqui, ou seja, uma capa pesada, tem que passar por isso daqui. Por quê? Porque ela tem que ter isso daqui. O que é isso daqui? Consciência. Conhecimento. Quem não tem consciência das coisas não pode usufruir de nada grande. O que Deus está fazendo conosco, que está nos dando consciência. Porque chegou o tempo de usar o talit gadol. Amém. Glória a Deus. Chegou o tempo de usar o talit pesado. Meu Deus. Viu isso daqui, irmãos? Chegou o tempo da consciência, porque Deus não pode colocar talit pesado em criança. Deus não pode. Então ele está te preparando para quê? Para que quando a consciência vier, quando você for responsável, de fato, ter certeza se é disso que você quer para a sua vida, e aí ele pode te dar isso daqui. Depois da restauração do governo, do nosso governo, que pode vir o outro talit? Não. Aqui já é outra coisa. Aqui já é outra coisa. Então o que Deus está fazendo? Ele está gerando consciência.
o que Davi disse? Olha só. Ele diz assim, olha. Ele diz assim, olha. Fui aqui, olha, na consciência. Ele para de ser chamado de criança e começa a ser chamado de quê? Moço. Ou moça. Exatamente na fase que a moça começa a ter o seu ciclo menstrual, porque ela já tem consciência. Ela já tem que ter consciência nessa idade aqui de ser mãe ou não. Você vê como que Deus, ele sabe de tudo? Aqui ela já tem que ter consciência, porque ela agora ela pode ser responsável por outras vidas. Você viu isso daqui? E Maria, presta bastante atenção, Maria, o anjo visitou Maria exatamente quando ela tinha 14 anos. Eu vi isso lá no livro. O anjo estava contando no relógio. Quando ela tiver consciência das coisas, eu vou propor algo para ela. E ele chega e diz: salve, agraciada. Bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, ela já tinha consciência de aceitar aquela proposta ou não. Viu? Viu isso daqui? É muito forte isso daqui. Paulo se converteu no caminho de Damasco. Porém, Paulo já não vai começar pregando, não. Ele vai se isolar durante o quê? 14 anos. Não, ele ficou 14. Ele ficou 14 anos se preparando. Porque ele não poderia sair num talent pequeno. Ele tinha que começar num talent grande. Então ele tinha que esperar esse tempo aqui. Deus tá falando hoje. A questão é que nós temos um tanto de meninos que vê, não, Beninho, olha, e não, eu quero isso. E Deus está falando assim, não posso te dar um negócio desse. Você não sabe do preço que é uma vida dessa. Não tem noção do que é isso. Você não tem noção das pressões que você vai ter que passar. E o dia que Deus me mostrou isso, depois de 10 anos buscando algo, eu falei assim, de fato, eu não quero mais isso daqui então. Quando a consciência chegou, eu falei assim, eu não quero mais. Porque até então eu estava falando, não, eu quero. Eu pago o preço que for. Deus falou assim, filho, você é uma criança ainda, rapaz. Uma criança. Porém, o bebezinho já não nascia e recebia um Catan. Porque você se lembra que aqui são 2 ciclos de 7? Então, quando ele chegava nos 6 anos aqui, ele poderia receber um Talit Catan. Por quê? Porque agora é Deus fazendo uma aliança com ele. Ele está começando a viver o 2º ciclo. Para ele ser preparado e estruturado. Então, Elias não carrega Talit Catan, ele carrega Talit Gadol. É um homem preparado. Não é esse pessoal doido que já se... Tem 6 meses que o cara, ele é crente, ele já está querendo fazer um grande negócio, voar e fazer... Não é assim. Não é assim. Existe uma preparação. Você tem que se tornar filho do mandamento. Viu isso daqui? Filho da lei. Mitzvah é Mitzvah. mandamento. Mitzvah é mandamento. Mitzvah é derivado de uma palavra que é mitzvot. Mitzvot é mandamentos. E mitzvot
por consequência, é derivado de outra palavra hebraica que é da mesma raiz, ó. Que é matzah. E matzah quer dizer pão sem fermento. Quando Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está falando que os mandamentos de Deus são pão para a vida dele. Quando Elias estava dormindo, ele estava pedindo a morte, o anjo desce e dá para ele pão. Ou seja, o mandamento de Deus é o gás para a gente poder prosseguir. Jesus disse, eu sou o matzah da vida. Eu sou o mandamento. Ele mesmo é a própria lei. Ele é a própria Torá. Ele é a própria Escritura que sacia todo homem. Pegaram aqui? Agora vamos partir para outra parte aqui. Para a gente entender como que era esse Talit Gadol aqui. Vocês viram aqui que a questão não é receber, mas é ter consciência. Ah, papai, eu vou falar um negócio aqui. Meu Deus. Vou falar um negócio para vocês aqui muito forte. A questão é que as pessoas querem... Qual que é a proposta do diabo aqui? Qual que é a proposta do diabo, inclusive para a nossa geração? Você está aqui. Do 0 aos 14, certo? Você está aqui nessa fase. Só que a Bíblia aqui te chama de quê? De inocente. A Bíblia te chama aqui de inocente. Não estou falando que quando você tinha de 0 anos até 14 anos você ainda era inocente. Isso daqui é um número simbólico, porque tem muitas crianças que é novinho que já não é mais. A proposta do diabo é pegar a consciência e antecipar o tempo de chegada dela. Então ele joga a consciência para a pessoa aqui, ó. Então ele quebra o ciclo da inocência. A consciência, o conhecimento antecipado quebra o ciclo da inocência. A proposta do diabo para essa geração é essa daqui. E a Bíblia diz que nos dias de Sodoma, as crianças já tinham consciência de adulto. Já tinham a maldade das coisas. Você vai se lembrar aqui. O dia que você pulou do estado da inocência para a consciência. Normalmente esse dia marca a sua infância. Não, nesse dia eu deixei de ser bobinho. Nesse dia eu deixei de ser inocente. A questão é que um dia você iria deixar de ser inocente. Um dia você iria deixar, mas esse dia tinha um tempo de preparação antes. Só que os pais hoje não preparam os filhos para viver isso daqui. Então o conhecimento chega antecipado na sala de aula, em tudo quanto é lugar que for, e estraga o ciclo de Deus na vida daquela pessoa. Literalmente deturpa tudo. Deixa eu te falar algo aqui. Adão e Eva estavam aqui, ó. O que o diabo quis? Ei, por que vocês não provam desse conhecimento aqui? Posso te falar com toda certeza, um dia eles iriam provar. Porque aquele fruto não é o ato de comer, é o ato de conhecer. Viu? Não é o ato de comer, é o ato de conhecer. É o ato de experimentar coisas que não estavam no tempo. Então, ou seja, o próprio conhecimento fora do tempo te mata.
as pessoas estão buscando conhecimento, mas não estão prontas. Então elas ficam paralisadas aqui. A pessoa não quer nem saber sobre batismo, sobre ceia, sobre essas coisas, não. A pessoa já quer ir lá nos mistérios do céu. Você vai naufragar. Esse tempo aqui, olha, a Bíblia chama de base. Esse é o tempo que o seu caráter está sendo construído, a sua personalidade está sendo desenvolvida. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, ensina nesse período aqui. Porque se o diabo entrar nesse período aqui para consertar depois é muito difícil. É muito difícil. Esse período aqui é o período de ter cuidado e zelo. E é o período que o diabo mais está atacando. Que Deus dê para vocês um talento para cobrir a vida dos seus filhos. Amém. Amém. Que Deus te dê um talento para cobrir toda a sua casa. Em nome de Jesus. Viu? Vocês viram isso daqui? Vocês veem que Jesus com 12 anos já estava quase pronto aqui já. Porque ele foi tratado no tempo certo. Por isso a importância de um pai, por isso a importância de uma mãe aqui. E é nesse... Deixa eu te falar algo forte aqui agora. Muito forte. Ai. Aqui é a terra, certo? Aqui é a mesma terra, só que 100 anos na frente, tá bom? Aqui é a mesma terra, só que mais 100 anos. Aqui vocês vão colocar os números que você quiser. Quando a terra estava nesse período aqui de inocência, o diabo, ele pensou, se eu entrar agora, eu consigo influenciar todas as outras gerações. Se eu entrar agora, eu consigo atingir todos. Aí é que tá, por quê? É aqui que é plantada a semente que vai desenvolver pecados na fase adulta, na fase da adolescência aqui. Viu? O diabo mina aqui. Ninguém nasce gay, mas o diabo mina aqui. Uma criança que não tem um pai próximo, não tem uma mãe próxima, só cresce no meio de tia, de mulher, negócio, e só fica vendo, e aquela coisada toda, o diabo já está semeando os desenhozinhos que já vão passando, que já vão infiltrando mensagens no subconsciente. O diabo está semeando aqui, por quê? O diabo é um fazendeiro. E ele sabe que ele vai colher lá na frente. Então, presta bastante atenção. Tem gente que está achando que está pisando por cima da carne seca com o diabo. Mas ele semeia algo em você hoje. Que essa tentação vai desenvolver daqui a 2 dias, 3 dias, 10 dias. Viu isso daqui? O cara vê um rabo de saia hoje. Ele põe lá uma página lá no Facebook que não era para ele ver hoje. Mas ele acha, não, Deus já me deu vitória. Só que aquilo ali foi semeado. Então, provavelmente, ele vai desenvolver aquilo ali que está gravado na mente dele nos dias vindouros. Estou falando que a ira que a esposa tem contra o marido não é de um dia para o outro. O diabo semeou antes aqui. Então, nessa fase é necessário estar coberto com o talent. E qual fase é essa? Quando tudo vai bem, quando nós estamos no jardim de Deus, 1000 maravilhas, paraíso, é nessa área, é nessa hora que tem que tomar o maior cuidado, porque é nessa hora que são plantados os maiores pecados no tempo futuro, é quando a criança está ali toda bonitinha, é nessa hora aí, porque nós somos iludidos pelo estado presente, e não, irmãos, Deus está falando uma coisa aqui muito forte. Ô, Carlinhos, põe um pouquinho de água aí para mim, por favor. Compreenderam aqui? Compreenderam isso aqui, irmãos? É
necessário urgentemente um cuidado nosso. Urgentemente. Tá bom? Pra gente pular pra outra parte aqui. Anotaram aí? Deu pra pegar aqui? Não vou ficar perdido não, né? Então existe uma cobertura. Essa cobertura se chama talit. O talit, ele é uma cobertura. Tá com fome? O talit, ele é uma cobertura. Como que esse talit gadol é? Nós vamos ver isso aqui agora, tá bom, irmãos? Estão prontos aí? Viu aqui? 8. Meu Deus do céu, esse 8 aqui tá um monte de Cristo purinho. Em cada uma das 4 extremidades, 8 fios. Aqui, nas outras, eu vou fazer só um só, tá? Mas você sabe que é 8, certo? Ao redor. Eu estou falando que essa é a unção de Deus na sua vida. Ao redor, nós temos franjas. Ok? Alguém sabe contar com quantas franjas temos aqui? Aqui nós temos 600 franjas. Nesses 8 fios aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 nós. Ou seja, isso daqui que eu fiz assim para vocês entenderem, fica mais ou menos assim, ó. E os 8 fiozinhos sobrando aqui. Viu? Vocês viram aqui? 5 nós. Isso. Então nós temos aqui 8 mais 5, que dá 13. 13 mais 600 dá quanto? 613 mandamentos tem a lei de Moisés. 613 mandamentos. Viu aqui? Quando Elias usava o talit, ele estava profeticamente se protegendo com os mandamentos de Deus. Os mandamentos não são para limitar você de viver a sua vida à la vontade, não. Deus não tem prazer em ver você querer fazer um negócio. Não vou deixar fazer só de birra. Não é isso. Os 613 mandamentos vão proteger você. Então não existe unção sem mandamento. Viu isso daqui? Não existe unção sem mandamento. Agora vocês vão ver uma coisa linda aqui que nós não vamos entrar a fundo hoje nisso daqui.
Mas os 10 mandamentos da igreja não são os 10 mandamentos de Deus, não, tá? Os 10 mandamentos que a teologia evangélica diz, não matarás, não roubarás, não é os 10 mandamentos bíblicos. Judaico, não é. Literalmente não é. Viu isso aqui? E depois nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, como eles são de verdade. Porque os 10 mandamentos são divididos em 3 partes. Os 10 mandamentos são divididos em 6 partes. Pode, filha, pode puxar. Já chegou aí. Os 10 mandamentos são divididos em 3 partes. E as 3 partes são essas daqui, ó. Viu isso aqui? A teologia evangélica bagunçou tudo. Com interpretações pessoais, o negócio passa 1 ano, 10 anos, que aquele livro vai sendo ensinado e passa como verdade. Mas a Bíblia foi escrita num texto original. E esse texto original as pessoas não têm o acesso. Então, só para deixar um gostinho do açúcar na boca de vocês, o mandamento intermediário aqui, o mandamento intermediário a Bíblia chama de Shabat. O sábado liga o homem, porque o homem foi feito no 6º dia, ao Deus Trino, o Pai, o Filho e ao Espírito Santo. Mas depois nós vamos falar sobre isso aqui. O Gilgênio já está dando umas convulsões. Já está coçando a cabeça ali, já está na pressão. Viu? Você viu isso daqui? A Bíblia é recheada de mistérios, irmãos. Quando Jesus disse assim, eu sou o Senhor do sábado, ele estava falando coisas que a gente não faz nem ideia. Quando Deus descansa no 7º dia, Deus estava conectando o homem nele. E quando você descansa, você está se conectando em Deus. A Bíblia chama esse descansar, sabe de quê? Dormir. Dormir. Por isso que a Bíblia diz que durante as noites Deus trabalha pelo homem enquanto ele dorme, enquanto ele descansa no Senhor. Não, Viu aqui? Não. Ele está falando à noite, né? O dia inteiro até 11 horas, meio-dia, não. Esse dormir aqui, aí, esse dormir aqui tem tudo a ver com aquilo que a gente fala de silenciar a nossa alma. É isso aqui, ó. É isso daqui. Se a gente soubesse, depois nós vamos começar a falar aqui sobre viagem astral, sobre arrebatamentos de sentidos, arrebatamentos de espírito e coisas que acontecem, sonhos e visões durante o sono. Porque durante o sono o homem poderia usufruir de coisas que ele não tem nem ideia. O sono tem um poder físico de restaurar todo o corpo do homem. Mas o sono foi criado com um objetivo espiritual. Por isso que Deus descia no Éden, não era de dia, era de noite. Quem tem um chamado de profeta, o sono dele é a hora mais divertida do dia dele. Porque que ele se desconecta do corpo. Isso daqui nós vamos falar de coisas. Meu Deus do céu. Não era nem pra gente tentar isso daqui, não. Isso daqui a gente vai falar futuramente nos próximos capítulos. Foi por isso que quando Jacó dorme, só depois que Jacó dorme que ele vê o A anjo. escada. Isso. Ele vê a escada de Betel. Ele diz, esse lugar não é outro, senão Beit El Daltonet Hashamai, a casa de Deus.
a porta dos céus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão na noite. Porque esse é o período de conexão entre os céus e a terra. Por isso que no vale de Jaboque, o anjo olha no relógio e fala assim: olha, Jacó, o dia já está nascendo. Está na hora de eu subir, porque ele tinha horário para descer e tinha horário para subir. Certas manifestações angelicais, elas ocorrem num tempo específico. Viu isso aqui, irmãos? Então, 613 mandamentos é Deus te protegendo. Agora que está uma coisa muito forte. 8 é o número do... Vocês não estão participando? Governo, né? Não. 8. Vocês têm que... Isso aqui tem que ser... Tem que dominar. 613 é o número dos... Mandamentos. 8 é o número do recomeço. É, porque 7 é que encerra o ciclo. Exatamente. Aí a junta já está pegando. Deus renovou a aliança dele com Abraão 8 vezes. Quando Deus quis recomeçar os céus e a terra e a humanidade, ele colocou 8 pessoas dentro da arca. 8 é o número do recomeço. Sempre nos falaram que na vida... 8 literalmente é o número do recomeço. Tá bom isso aqui? 8, recomeço, mais 5. O 5 é o quê? Os nós. 5 nós, mas qual que é a representatividade do número 5? 8 é recomeço. 5 é o número da palavra. 5 é o número da Torá. E 5 também é o número dos ministérios. Põe isso daqui. 5 é o número da Torá. Você pode colocar ou palavra ou Torá. Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E 5 são é o número dos ministérios. Efésios 4:11 diz: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Agora que tá. E 13, nós vamos voltar nisso daqui tudo, viu? Tem muita coisa por trás daqui. Talvez a aula hoje nem vai dar pra gente falar tudo. Nisso daqui eu já agarro. O Espírito Santo já é. 13 é o número do amor. Porque 12 é o número do governo. E acima do governo está o amor. Então põe isso daqui. E o diabo fica falando, né, que é o número do azar, né? Pra você ver a cultura, né, do mundo. Que o 13 é o do azar. Então nós vamos ver qual que é a mensagem disso daqui, olha. Disso daqui. Quer dizer que Deus vai recomeçar a nossa vida através da palavra, porque Ele nos ama. Deus vai recomeçar a nossa vida através da palavra. E quem que Ele vai utilizar? Os 5 ministérios. Um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista ou um mestre, porque Ele nos ama. Estão prontos? Amém. Esse daqui é o talent. As pessoas põem isso daqui porque virou moda, isso daqui, e não sabem. E mais, viu? E mais, pra vocês não ficarem tristes, quem usa isso daqui, o talent Gadol, é quem é adulto e tem consciência. E um homem
mulher não pode usar isso daqui. Hoje em dia o pessoal pega e bagunça o negócio todo. Mulher não pode. A mulher pode. Porque esse daqui é o símbolo do ministério dele, certo? Certo? É o símbolo da missão dele. Então uma mulher, ela se coloca debaixo do talit do marido. E esse ato de colocar debaixo do talit do marido, a Bíblia chama de quê? Submissão. Ela está debaixo do mesmo propósito dele. Submissão não é você ser escravo de ninguém. É você estar debaixo do mesmo propósito. Viu isso aqui? É estar debaixo do mesmo propósito. E por causa disso, você gera a sabedoria de Deus no seu lar. Aleluia. Só que hoje em dia as pessoas pegam o negócio e bagunçam. Aqui a gente fica umas 3 aulas aqui, ó. Literalmente. E as cores, tem uma coisa dourado, azul. Na verdade, isso daqui, olha, essas franjas aqui tinham que ser azul. Essas franjas aqui tinham que ser azuis. E depois a gente pega um texto e lê. Só que não era qualquer azul. Era de um peixe que tinha naquela região. Que quando ele era triturado, literalmente a sua escama soltava uma tinta azul. Só que esse peixe não existe mais, ele foi extinto. Então, na grande maioria dos talits, não tem mais essa cor aqui, porque não é qualquer um. Não é qualquer azul aqui. E tem a cor azul por quê? Porque nós vamos falar sobre isso aqui. Varão, já está pronto lá? O negócio lá? Vamos dar essa pausa aqui.